Pois. No princípio, cultivámos a terra. Domesticámos os animais. Industrializámos a produção de todos os alimentos que consumimos. Com uma única exceção. O peixe foi o último animal selvagem na dieta humana. O homem continua a enfrentar o mar para trazer peixes para a terra. Mas até os oceanos têm limites. Do alto da cadeia alimentar, exploramos o mar até à extinção de espécies. A pesca industrial deixou as reservas globais à beira da ruptura. Mas o consumo de peixe continua a aumentar. Nos últimos 40 anos, o consumo per capita cresceu 70%. Há 40 anos que o peixe do mar não chega para alimentar a população humana em contínuo crescimento. Quase metade do peixe e marisco consumido hoje em todo o mundo já é produzido em aquacultura. E os números das Nações Unidas mostram que é preciso aumentar radicalmente a produção. A cada dia que passa, dependemos mais do cultivo dos peixes. Nós encontramos em plena Ria de Alvor, atrás de nós encontra-se uma produção de ostras. Encontra-se também do nosso lado direito e também do lado esquerdo a produção de ameijoa. E também por trás de nós temos uma produção semi-intensiva de dourada e robalo. Esta é uma ria muito rica do ponto de vista da qualidade da água. Portugal tem condições naturais para uma produção de excelência, mas está cada vez mais perigosamente dependente do exterior. Existem números oficiais até 2010. Em 2010 produzimos 8.013 toneladas. Para o total? O total de Portugal. Inclui tudo, bivalves, peixe, tudo. Uma gota de água menos do que isso na produção mundial. Em 2011 produziram-se em todo o mundo 60 milhões de toneladas. A China é o maior produtor mundial, com cerca de 2/3 da produção. A nível europeu temos a Noruega, que produz cerca de 1 milhão de toneladas de salmão. Depois temos a Espanha, que produz cerca de 250 mil toneladas de pescado. Portugal, com todo o seu mar, com toda a sua costa, está entre os que menos produzem. Neste momento estamos a falar de cerca de 10 mil toneladas ano. A nossa ambição é até 2015 podermos pelo menos duplicar esse valor. São números muito baixos porque Portugal tem enormes potencialidades para a produção, para aproveitar a produção da aquacultura. Desde logo, somos o terceiro maior consumidor de pescado no mundo inteiro. Cada português consome, em média, 60 quilos de peixe por ano, o triplo da média europeia. Um bom hábito alimentar que o país paga caro. Portugal importa mais de 2/3 do peixe que consome. As capturas no mar reduziram drasticamente e a produção nacional de aquacultura não chega aos 3% do que consumimos. A média europeia está perto dos 30%. A média mundial ronda os 50%. A perigosa dependência do exterior em termos alimentares é um fator de peso na dívida externa portuguesa. Em 2012, as importações de pescado rondaram os 1.335 milhões de euros. Nesta balança comercial, o saldo negativo ultrapassa os 750 milhões de euros. Portugal tem água de ótima qualidade, excelente qualidade, como quase nenhum outro país na Europa tem. Tem produtores e investidores que estão interessados e que têm força de vontade para investir no setor. E o que é que não tem? Falta uma base jurídica. Eu tenho exemplos de empresas que demoraram 3, 4, 5 anos a conseguir o seu licenciamento. Caso fossem resolvidos todos os estrangulamentos, resolvidos esta complexidade administrativa, facilmente a produção em Portugal ultrapassaria a barreira das 100 mil toneladas e iria gerar um volume de faturação na ordem dos 600 milhões de euros.
só esse volume de faturação serviria para acabar com o déficit na balança comercial de pescado. Veio acreditar que a aquicultura é o futuro das pescas, ou que o futuro de todo este setor passa pela aquicultura. António Farinha leva-nos à produção de bivalves que instalou em mar aberto, ao largo de Olhão. Depois de 5 anos de batalhas burocráticas, pode finalmente criar 70 postos de trabalho e começar a exportar a produção, que está vendida por inteiro até ao final de 2013. Temos muita procura. Mais tivéssemos, mais se vendia. As ostras de Rui Ferreira são muito apreciadas em França e tomara ele produzir mais, mas não consegue licença para aumentar o terreno de cultivo. Por isso, todos os anos recusa encomendas de toneladas. Nos últimos 20 anos, a Aqualvor quadruplicou a produção de douradas e robalos à beira da Ria de Alvor, em 20 tanques, cada um com cerca de 100 mil peixes. Produz mais de 400 toneladas por ano. Quinta-feira é dia de pesca nos tanques de terra. Na única maternidade do país, é hora de distribuir ração na sala de desmame. A maternidade de linguados da Safistela, na Póvoa de Varzim, acaba de ser adquirida por uma empresa espanhola e prepara-se para garantir uma posição de destaque na produção mundial desta espécie recente em aquacultura. Maria Teresa Diniz foi a primeira no mundo a reproduzir linguados em cativeiro. A investigadora da Universidade do Algarve guia-nos entre o muito que já se sabe e o muito que está por descobrir sobre a produção industrial de peixes. A alimentação, por exemplo, evoluiu radicalmente nos últimos anos. O biólogo marinho Jorge Dias já mostrará como se cozinham hoje as rações. É mais um dia arriscado no calendário da empresa que Paulo Vaz constituiu a 19 de março de 2006 e que ainda não conseguiu fazer sair do papel. Depois de 7 anos de entraves, Paulo Vaz está prestes a saber se a empresa vai morrer na praia como muitas, ou se poderá finalmente começar a produzir enguias. A partir daqui já é o nosso. Nesta altura já deveria estar na produção máxima. Estamos a falar com uma produção de 500 toneladas por ano. Previa uma faturação anual de 6 milhões de euros, que iam substituir importações. Teriam aqui 12 postos de trabalho, e previa o pagamento de aproximadamente 1 milhão de euros em impostos. Paulo Vaz formou-se em engenharia mecânica e fez carreira na indústria automóvel. Em 2005 tinha reunido as condições financeiras para deixar um cargo de direção numa multinacional e investir num negócio. E comecei por ir ao Instituto Nacional de Estatística e analisar a balança do comércio externo. Todos os números indicavam o caminho do peixe. Passou meio ano a planificar o projeto. Reuniu parceiros tecnológicos, leu toda a legislação, visitou explorações de referência em vários países europeus. Em 2006, constituiu a empresa e deu início ao processo de licenciamento. Minha filha nasceu a 7 de março e, portanto, a empresa foi criada a 19 de março. Portanto, eu não podia esquecer isso, essa data. Até 2008 ou 2009 ainda fiz contas ao papel que gastei. Em ofícios, pareceres. Desisti de contar quando já ia nas 20 e tal resmas de papel. Estamos a falar de centenas de pareceres técnicos, jurídicos, de toda a espécie efetiva. Nós temos uma autêntica indústria do estudo e do parecer. Infelizmente, o parecer, a indústria, ou a indústria do parecer e do estudo, não cria riqueza, apropria-se de riqueza. Com 1 ano, Matilde aprendeu a andar. Com 2, começou a falar. O licenciamento chegou em finais de 2008. A empresa pôde finalmente candidatar-se a financiamento do Promar. A dada altura, um dos nossos parceiros noruegueses
Perguntava quando é que haveria a decisão da candidatura, do financiamento, e eu dizia-lhe, enfim, na altura com alguma ingenuidade, olha, a lei diz que eles têm um prazo máximo de 50 dias, portanto, isto lá para dezembro tem que estar decidido. Mas a realidade é que passaram os 50 dias, passaram 100 dias, passaram 200, 300, 400, 500, 600, 700... Mas a licença ambiental é válida apenas por 2 anos. Portanto, a dada altura, nós fomos confrontados com esta situação. Ou iniciamos a obra, ou a licença caduca. Em termos pessoais, eu tenho aqui investido 157 mil euros. Mas o resto dos acionistas, no seu total, têm aqui investidos 700 mil euros. Quando comecei isto, naturalmente, isto tem que ser uma decisão familiar. Tinha economias para subsistir 3 anos. Depois de ler toda a legislação, imaginei que em 2 anos poderia ter o projeto, o início do projeto. Portanto, ainda tinha 1 ano de folga. Bem, o que é certo é que passaram os 3 anos, 4, 5 e por aí fora. Tivemos que mudar de casa, tivemos que tirar os miúdos das escolas e pô-los em... Tivemos que reduzir todas as despesas possíveis e imagináveis. Eu penso por pouco, por muito pouco, não acabou com o casamento. É essencial valorizar o papel das empresas e do empreendedorismo que podem dinamizar as exportações e contribuir para a contenção do endividamento externo. O país conta com o seu espírito vencedor para competir na economia global. Enquanto esperava pela resposta do Promar, Paulo Vaz foi ouvindo os apelos ao empreendedorismo e à iniciativa dos empresários portugueses. Sabem que a alternativa é a aquicultura. E as declarações sobre a urgência de investir na aquacultura. Eu diria, nos próximos 2, 3 anos, temos que apostar decisivamente na aquacultura. Nós hoje em Portugal temos pouco mais de 7 mil toneladas em aquacultura. Queremos triplicá-la até 2015. É extremamente difícil, É uma viagem muito turbulenta e com o mar muito cavado. Em 178 anos de existência, a Companhia de Pescarias do Algarve enfrentou muitos ventos e marés. Foi inaugurada no inverno de 1835. Nos 140 anos seguintes, explorou a pesca do atum ao largo da costa do Algarve. Até 1973, fomos a última empresa a calar uma armação de atum em Portugal e nesse ano, em 73, foi capturado um atum. Quando o atum se foi da costa algarvia, a empresa manteve-se à tona com a pesca do arrasto e com a pesca de cerco. Em 2007, a Companhia de Pescarias do Algarve fez as contas ao futuro do setor e aventurou-se na aquacultura. Bom dia. 3 anos depois do início do processo, no verão de 2010, António Farinha conseguiu finalmente instalar a primeira estrutura em mar aberto. Optámos pelos bivalves porque achámos que teríamos mais condições de sucesso e teríamos muito menos custos de produção relativamente a produzir espécies como a dourada ou o robalo. Produzir douradas ou robalos em mar aberto implica alimentar os peixes nas jaulas oceânicas. E num oceano agitado como o Atlântico, requer estruturas mais complexas e mais caras do que num mar como o Mediterrâneo, na costa grega ou espanhola, ou em zonas abrigadas como o Porto de Sines, onde é possível instalar estruturas flutuantes e tornar o preço do peixe mais competitivo. Os bivalves crescem em estruturas mais simples e mais capazes de resistir ao mar batido e vivem apenas do que filtram da água. Sem qualquer alimento externo, sem qualquer ração, sem qualquer fármaco, é completamente natural. Nós temos a sorte de estar instalados aqui nesta costa do Algarve, que é uma maravilha, com uma água com uma qualidade fantástica. A quantidade de fitoplâncton permite um desenvolvimento rápido de todos os bivalves que nós lá colocamos.
Ponto Barco tem as provas das vistorias em seco na próxima semana. Está bem? Até sexta-feira, até 2 a 8 dias, temos as vistorias feitas. Para 2013, nós temos previsto uma faturação aproximada de 2 milhões de euros. Contamos nos próximos 4, 5 anos poder atingir uma produção na ordem das 8 a 10 mil toneladas ano. Eu penso que nós, a médio prazo, podemos estar eventualmente nos 10 maiores produtores de mexilhão da Europa. Nós vamos criar aproximadamente 60 a 70 postos de trabalho ainda este ano. A fábrica, que permitirá processar e embalar mais de 40 toneladas de mexilhão por dia, foi inaugurada a 17 de janeiro de 2011. Há 2 anos que deveria estar em elaboração. Foi uma perda incalculável. Estamos a falar de centenas de milhares de euros. E como é que se explica isto? Olha, uma série de problemas que aconteceram. O mais grave de todos eles foi a não ligação da rede de esgotos do IPTM à rede camarária. Isto pode deixar ao mercado. O terreno onde a fábrica está instalada pertence ao IPTM. O Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos assinou o contrato de concessão em fevereiro de 2010, sem mencionar que a rede de esgotos não estava ligada à rede municipal. A fábrica ficou pronta, mas a Câmara fez depender o alvará da resolução do problema por parte do Instituto Portuário. A fábrica, os empregos, os contratos negociados, os 248 acionistas que desde 2007 António Farinha lutava por manter crentes no projeto, ficaram à espera. O IPTM demorou 17 meses a fazer a obra, período durante o qual não se coibiu de exigir à empresa de António Farinha o pagamento das taxas de concessão. As pessoas acabam por não ter capacidade, muitas vezes, financeira para poder aguentar até ao fim. Portanto, muitos vão à falência antes de iniciar a atividade. Posso dizer que nós, em 2 anos, investimos 14 milhões de euros no nosso grupo de empresas em mar aberto. Não temos qualquer seguro. Portanto, continuamos a assumir, nós, como promotores e empresários, o risco na totalidade. A banca não apoia, não considera este investimento todo como garantia para que possa financiar este projeto. A maior parte dos bancos, aquilo que me disseram é que tinham tido más experiências de peixe e, portanto, não era uma atividade económica onde apostassem. Ponto final. Acabámos por conseguir o financiamento bancário na Noruega. Veja lá até onde é que foi preciso ir para arranjar financiamento bancário. Nós tivemos que recorrer aos 248 acionistas que a companhia tem e foi-lhes exigida a todos eles, dos maiores aos mais pequenos, ao longo deste tempo todo, 4 aumentos de capital. Rui, falamos à noite. Bom trabalho. Tchau, Cajô. Tchau, Carlos. Ponderou desistir alguma vez a meio deste processo? Não. Acreditei até ao fim. Achei que não valia a pena morrer na praia, como se dizer-se, e tínhamos que lutar e tínhamos que acreditar que ia ser possível. Estas coisas, quando com tanta dificuldade, com tanta burocracia, com tantos grãos de areia nas engrenagens, quando chegamos ao fim e vimos o nosso projeto realizado, faz-nos sonhar e acreditar que vale a pena. Temos a sorte de ter este mar que nos abraça com uma qualidade impressionante. Fizemos na Universidade do Algarve um painel de provadores. Os nossos mexilhões foram escolhidos por 99% do painel como os de melhor qualidade. A competir com mexilhões da Nova Zelândia, do Chile e do mercado espanhol. A aquacultura offshore é uma grande oportunidade, também tem dificuldades no nosso país, temos águas muito batidas, mas, por exemplo, no Algarve há a possibilidade de crescer bastante neste domínio. Em algumas zonas da costa oeste também há essa possibilidade, elas estão identificadas. Estamos a preparar licenciamentos muito ágeis para essas áreas, em que tudo está previamente preparado, em que nós dizemos aos investidores estes talhões têm o custo X para uma concessão de X anos, pode fazer tudo isto aqui, já o impacto ambiental está visto, já a licença de atividade está concedida e, portanto, é só, no fundo, fazer o pagamento e começar a atividade. E estamos neste momento a concluir a Lei de Bases de Ordenamento do Espaço Marítimo.
A Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo é um instrumento estratégico para o desenvolvimento da economia do mar, assunto fulcral para a economia portuguesa. É a ferramenta com que o Governo pretende atrair e agilizar investimentos no mar, entre eles a aquacultura. A lei vai revolucionar os processos no mar, mas não abrange a maioria dos produtores nacionais, porque não inclui as explorações em terra, os disputados estuários, lagoas e orla costeira. Como estamos sempre junto a linhas de água, são sempre zonas muito apetecíveis para o turismo. E isso era essencial que essas zonas ficassem perfeitamente delimitadas. Começa logo pela situação em que compra o terreno e depois a gente logo lhe diz se pode construir ou não. Primeiro de tudo tem que adquirir o terreno e só depois é que pode entrar com o processo de licenciamento. Logo aí corre um risco de, eventualmente, o terreno não poder ser utilizado para a aquacultura. Em 2007, tomei a iniciativa de ir contatar as autoridades da Galiza. De facto, atuam como verdadeiros facilitadores do investimento. En Galicia, en este momento, estamos en una fase, puedo decir, final ya de la planificación espacial, tanto de la zona marítima como de la zona terrestre. Hoy podemos hablar de un término medio en la zona terrestre para hacer una granja de año y medio, 2 años. Pretendemos que eso se acorte mucho. Não decidimos ir para a Espanha e para a Galiza em particular, porque já tínhamos adquirido o terreno em Portugal. Obviamente que se eu naquela altura soubesse o que sei hoje, tinha deixado o terreno e já estava a produzir enguias, seguramente. E é com um sentimento de impotência muito grande que vejo estas dificuldades que são absolutamente castradoras. De tanto ouvir produtores portugueses falar do exemplo galego, o secretário-geral da Associação Portuguesa de Aquacultores quis conhecer as diferenças. Das 230 mil toneladas de pescado que a Galiza produz por ano, mais de 220 mil são bivalves. As famosas bateas, as estruturas flutuantes que são também uma atração turística da região, avistam-se como esquadrões por toda a costa galega. Tem zona de costa protegida, um pouco como tem os gregos, como tem os noruegueses, e isso permite-lhes ter uma produção em offshore, quer dizer, em estruturas flutuantes seguras, que não estão sujeitas à ondulação e às correntes que nós temos aqui na nossa costa atlântica. Depois tem todo um circuito administrativo e de licenciamento bastante mais simplificado. Es una cuestión de soberanía alimentaria, es decir, en este momento Europa está importando más del 60% de los productos, entre el 50 y el 60% de los productos de origen marino. Y entonces, bueno, entendemos que hay una apuesta clara de la Comisión por la acuicultura y en Galicia, por supuesto. Do lado de cá da fronteira, as empresas que resistem ao processo de licenciamento têm no horizonte outro grande ponto de interrogação. Quando elas conseguem ter a licença nas mãos, as licenças são dadas por períodos máximos de 10 anos, a título precário, não havendo nenhuma segurança, não havendo nada na lei que garanta ao produtor que a licença lhe vai ser renovada. Não se podem fazer investimentos desta ordem de valor com uma limitação de 10 anos no tempo, quando as pessoas, ao fim, quando acabam por se instalar, já passaram 4 ou 5 anos da licença de concessão. O que acontece é que ficam com 5 anos úteis. Um investimento deste não pode ser amortizado em 4 anos nem em 10 anos. A Galiza acaba de ampliar as licenças de exploração de 30 para 75 anos. Nós estamos a pensar em quanto tempo? É uma matéria que está neste momento em cima da mesa. Não há um tempo definido. Não há um tempo ainda definido, está em cima da mesa. A nossa convicção é que podemos ir muito mais além do que aquilo que existe neste momento. As douradas e os robalos da Aqualvor vivem em regime semi-intensivo. São alimentados com ração e com alimento natural, as algas, minhocas e bivalves que vivem no fundo dos tanques de terra. A água é bombeada todos os dias da Ria de Alvor. Em cada tanque, com 3 a 4 metros de profundidade, crescem cerca de 100 mil peixes.
Dos 20 tanques da Aqualvor, saem todos os anos mais de 400 toneladas de douradas e robalos para o mercado nacional. Haverá uma ideia que o peixe da aquacultura se faz no estande. Não, estes peixes terão entre 18 a 24 meses na primeira fase. O peixe de porção, o peixe de 400 gramas. Quando vai para aquela dourada para fazer no forno, estamos a falar de 3, 4 anos. Isto nas nossas latitudes, não é? Há quem faça peixe mais rápido em água quente, mas o peixe de água quente não tem a qualidade do peixe de Portugal. A qualidade do peixe produzido em Portugal em aquacultura é boa? Não é boa, é excelente. Como o peixe cresce mais devagar, o músculo fica mais consistente. Luísa Valente dirige o Laboratório de Nutrição, Crescimento e Qualidade no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental do Porto. Maria Teresa Diniz lidera o Grupo de Investigação em Aquacultura da Universidade do Algarve. O que se tem que desmistificar é exatamente essa questão das pessoas terem medo. E do viveiro tem que lhe pôr aquelas coisas para ajudar a crescer. É como o tipo frango de aviário. Talvez seja mais doce, não? Eu não sei, Como farinhas que a gente sabe lá de onde é que vêm. Quanto houver de mar, aqui no meu lugar não entra de viveiro. E põem aquelas coisas como se põem nos peixes que estão em casa em aquários. Eu gosto mais do mar, mas não tenho nada contra o peixe da aquicultura, não é? E se calhar o futuro vai ser... Se calhar. As pessoas comem peixes marinhos porquê? Por causa daquilo que é comum, por causa dos céleres ômega 3, não é? Dos ácidos gordos poliinsaturados, que se sabe que são bons para a hipertensão, para os problemas cardiovasculares, etc. Os peixes da aquacultura têm muito ômega 3. São peixes mais gordos que o peixe do mar. Repare que estão confinados, não gastam muita energia no seu deslocamento. Portanto, têm mais ômega 3, por exemplo, que o peixe do mar. No caso da dourada, no caso do robalo. Têm mais. A DECO, em 2001, fez um estudo e veja os resultados. Os resultados foram positivos. Obviamente que sabemos que são peixes mais gordos, mas essa gordura acaba por ser uma gordura saudável. Normalmente o consumidor diz, o peixe capturado é melhor do que o peixe da aquicultura, ou é mais saboroso. Não é verdade. Nas provas cegas realizadas pela DECO, os resultados foram expressivos. 80% dos participantes preferiram as trutas de aquacultura às de rio. 60% preferiram o robalo de aquacultura ao robalo de mar. No caso da dourada, as opiniões dividiram-se. O pregado foi o único dos 4 peixes em prova em que os consumidores preferiram o selvagem. Isto é uma questão de hábitos. Alguém sabe o que é uma galinha selvagem? Já ninguém sabe. Todo o salmão que nós consumimos é da aquacultura e a maior parte das pessoas já nem sabe o que é uma dourada do mar. Porque a quantidade de peixe do mar é mínima. Vai haver lugar para as duas douradas, a dourada da selvagem e a dourada da aquacultura. Porque se não houvesse a da aquacultura, muita gente jamais teria a oportunidade de vir a comer a dourada. Em 2008, a DECO voltou ao assunto, desta vez para perceber se o consumidor, muitas vezes incapaz de distinguir entre peixe do mar e de aquacultura, estava a ser enganado. E, por vezes, estava. Comprava peixe como sendo peixe capturado, que é um peixe que pode custar mais de o dobro relativamente ao seu congénere, mas não era bem assim. Era um peixe proveniente da aquicultura. Trago-vos aqui só alguns ingredientes, só para vocês também verem. A Separos foi criada em 2008 por 2 investigadores da Universidade do Algarve e foi um caso rápido de sucesso. Sediada em Loulé, trabalha sobretudo para o mercado internacional. Dedica-se ao desenvolvimento de novos produtos para a alimentação de peixes em cativeiro. Há 10, 15 anos era essencialmente farinhas de peixe. Com o aumento da produção mundial, a quantidade de peixe incluída nas rações tornou-se um problema. Os investigadores têm concentrado esforços em reduzir a dependência dos produtos marinhos. E começou-se a usar soja,
produtos à base de trigo, de milho. E não corremos o risco de estar a alterar demasiado a dieta dos peixes? Os peixes toleram, dentro de determinados limites, a utilização dessas fontes vegetais sem nenhuma perda em termos de qualidade. Hoje em dia tenta-se misturar um número muito elevado de ingredientes de forma a nós conseguirmos fornecer ao consumidor um nível muito equilibrado e muito aceitável dos aminoácidos que nós precisamos também para a constituição do nosso organismo. Tem ervilhas, amido de ervilha, há a colza, outro ingrediente que é muito usado, o bagaço de girassol. É claro que podemos ter esta discussão ética de dar-lhes acesso a ingredientes que eles nunca na vida veriam. Mas é preciso não esquecer que não temos outra alternativa, ou seja, nós precisamos de produzir estes peixes para alimentar a população humana, temos é que encontrar uma maneira o mais equilibrada e o menos danosa possível para o ambiente. Ora, 205. Os peixes são extremamente sensíveis. Qualquer variação ambiental, eles respondem automaticamente. 195. Se nós fizermos aqui alguma asneira ambiental, somos os primeiros a sofrer com isso. São bioindicadores. Estamos a medir o crescimento do peixe em função da concentração de oxigênio que existe na água. Dos 23 funcionários da Aqualvor, 5 dedicam-se à investigação em nutrição e patologia. A incapacidade de lidar com as doenças dos peixes em cativeiro levou à falência muitos produtores nacionais. E nós, se não resolvêssemos esses problemas, a empresa simplesmente se afundava, como muitas outras se afundaram. Não houve ainda tempo para ganhar todo o conhecimento e todo o esforço de desenvolvimento, muitas vezes empírico, que já houve nos animais terrestres. No entanto, os peixes também ganharam muito por vir depois de todos os outros. E exatamente porque aconteceu o escândalo das vacas loucas, a produção animal, no seu geral, adotou toda uma série de medidas que nos dão uma garantia elevadíssima em termos de segurança alimentar. Eu não posso dizer que não possa haver problemas, ou seja, que não possa surgir um problema. Mas o que é que este esquema que está montado faz? É que o identifica muito rapidamente. A investigadora Luísa Valente acredita, aliás, que o mar e os rios são potenciais fontes de perigos maiores. A acumulação de pesticidas, de inseticidas, de metais pesados. Não há um controle sobre aquilo que eles ingerem. Portanto, há maior perigo de contaminação no mar do que numa aquacultura, absolutamente. Por exemplo, as pessoas ficam muito preocupadas, e tal, os antibióticos. Hoje quase não se usa antibióticos em aquacultura. Antigamente podia-se usar os antibióticos como promotores de crescimento, ou seja, em doses homeopáticas. A partir de 2006, totalmente banido. A DEC Proteste tem pesquisado resíduos de medicamentos em pescado da aquicultura e não tem encontrado esses resíduos. Os produtores apostam hoje em medidas preventivas, como a redução do número de animais por tanque, e em medidas profiláticas, como a vacinação. Na maternidade de linguados da Safistela, na Póvoa de Varzim, os peixes são vacinados por imersão, na altura em que saem da sala de desmame para a sala da pré-engorda. Na natureza, o linguado reproduz-se entre o final do inverno e o início da primavera. Aqui temos grupos que estão desfasados, uns que estão adiantados ou atrasados em relação à época natural. Manipulamos luz, temperatura e alimentação para os convencer que está na hora de pôr ovos. Uma fêmea de linguado pode gerar cerca de 1 milhão de ovos por época. Na natureza, só uma ínfima parte desses ovos resistiria. Em cativeiro, quase 100% dos ovos darão origem a novos linguados. Quando saem do ovo, medem 5 milímetros e têm microbocas para as quais não existe ainda ração adequada. Nessa fase, comem microcrustáceos,
que se alimentam de microalgas nestes tanques. Depois da metamorfose, são transferidos, já como peixes planos, para a sala de desmame, onde vão aprender a comer ração. Este projeto está dimensionado para uma produção anual de cerca de 400 a 500 toneladas, que pensamos atingir num prazo de 2 anos, sensivelmente. Nesta espécie recente, em aquacultura, 500 toneladas por ano é mais do que se produz atualmente em todo o mundo. Já se trabalha a nível de investigação talvez há mais de 20 anos, mas as primeiras vendas de linguado produzido em aquacultura terão acontecido talvez há 5, 6 anos atrás. A primeira reprodução de linguados em cativeiro aconteceu há 30 anos, em Lisboa, no Aquário Vasco da Gama, no âmbito da tese de doutoramento de Maria Teresa Diniz. Ainda hoje, a reprodução dos linguados depende de machos selvagens. Os machos nascidos em cativeiro não se reproduzem. Ninguém sabe porquê. Os peixes no mar têm um cardápio enorme para se alimentar. Nós, em cativeiro, alimentamos durante a fase larvar com alguns alimentos que nós sabemos que somos capazes de produzir e que são adequados, mas não sabemos se está a falhar algo. Ainda há muita coisa a estudar. Assim haja dinheiro para a investigação. As ostras que eram ter 6 milímetros, que eram coisinhas assim deste tamanho, que agora já estão. Sim. Daqui a meia hora a maré estará cheia e as ostras estarão submersas na água generosa da Ria de Alvor. Rui Ferreira é um dos maiores produtores nacionais de ostras. Produz 200 toneladas por ano, do único bivalve que tem o IVA a 23%. As ostras saem das mãos de Rui Ferreira a cerca de 3 € o quilo. E depois ela nunca cresce toda por igual. Vem umas primeiro, depois temos que ir sempre escolhendo. Ao fim de 2 anos está toda fora, está tudo vendido. Normalmente é isso. Em França é 4 anos. É a diferença que a gente tem do aquele lá. Eu acho que temos ótimas condições, as melhores do mundo, acho que com este clima, que elas gostam tanto deste solinho. 95% da produção é exportada para a França. Não fica no mercado nacional porque a depuradora mais próxima fica em Olhão, a 100 km de Lagos. Eu tenho que ir ao Olhão, fazer 100 km, voltar, são 200, e no outro dia tenho que ir buscar. Portanto, são 400 km para fazer. E é essa a razão por que manda toda a sua produção para fora? É muito mais fácil. Desde 2006 que Rui Ferreira tenta licenciar uma pequena depuradora nas proximidades da produção. Foi aprovado agora. Tínhamos os parceiros favoráveis, mas levou este tempo todo. Nós tínhamos já um pré-contrato assinado com o grupo Intermarché, para começarmos a fornecer para eles. Cá para Portugal? Para Portugal, sim. Para cá. Só que levou tanto tempo. Foram 6 anos. Pronto, isso ficou tudo pelo caminho, não é? Todos os anos, Rui Ferreira desliga o telefone a lamentar-se. Todos os anos tem de recusar aos clientes franceses encomendas de toneladas porque não consegue licença para expandir a área de cultivo. As burocracias, se acabava de uma vez. Facilitava um bocadinho as coisas a quem quer trabalhar e quer levar este país para a frente. Estamos à espera que abra um concurso para a atribuição de mais lotes na área piloto de produção aquícola da Armona. Estamos a esperar 1 ano e meio. O que aqui se vai fazer é para competir na economia global. Bons dias a todos, muito obrigado. Para competir com os melhores do mundo. É para vender nos mercados externos. A história do maior projeto de sempre de aquacultura em Portugal começa em janeiro de 2007 com a assinatura de um acordo entre o governo e a empresa espanhola Pesca Nova. Um investimento de 140 milhões de euros, 200 postos de trabalho diretos, mais 600 indiretos. O maior viveiro de pregado do mundo, com uma produção anual de 7.000 toneladas, atira para o dobro o total da produção nacional de aquacultura.
O projeto foi implementado em rede Natura, o que originou queixas da Quercus. A Comissão Europeia considerou as queixas improcedentes e o licenciamento avançou rapidamente em Mira, perto de Coimbra. Em 2 anos, a fábrica e o viveiro com 1.800 tanques, distribuídos por mais de 50 hectares, estavam a funcionar. O projeto recebeu 40 milhões de euros do Estado português. Por um lado, fiquei contente por haver um investimento em Portugal. Mas, de alguma maneira, há de facto alguma frustração em ver esta falta de equidade no tratamento. A Aquinova recusou filmagens e entrevistas para esta reportagem. A 9 de janeiro anunciou em comunicado a suspensão do contrato de quase metade dos funcionários, por motivo de reajustamento da produção. 84 funcionários estão parados desde fevereiro, em regime de layoff, com a perspectiva de voltarem à empresa em junho. O Sr. Secretário de Estado do Mar tem estado em contacto com a Pesca Nova, sinalizando que há compromissos com o Estado português que devem ser cumpridos. Não sei até que ponto é que o Estado fez o trabalho de casa, no sentido de ver se efetivamente era viável. A Pesca Nova, os números que temos visto, são 7 mil toneladas. Neste momento está sensivelmente pela metade, portanto, para suplicar, corresponderá a uma parte a 3.000, 3.500, portanto, ainda há mais alguma coisa para cumprir. Com 23 meses de atraso, a resposta do Promar à candidatura de Paulo Vaz chegou em agosto de 2010. Para receber o financiamento, a empresa teria de conseguir garantias bancárias de 4 milhões e 400 mil euros. Claro que pouco tempo depois percebemos que essas condições eram absolutamente inexequíveis. Em março de 2012, o gestor concedeu uma redução das garantias e nós, a partir daí, voltámos a tentar angariar o capital necessário para cumprir estas condições. Ao longo de 6 anos de espera, vários investidores abandonaram o projeto. Ao longo do último ano, Paulo Vaz voltou a procurar investidores. No dia 18 de fevereiro de 2013, teve uma reunião com representantes do Promar e do investidor que faltava. Pela primeira vez sentimos uma atitude de facilitamento do projeto. Está perto de um desfecho positivo. Nas próximas semanas, Paulo Vaz ficará a saber se pode retomar a construção interrompida em 2011 e se no outono já estará a produzir enguias que vão substituir importações. Os maiores importadores de enguias do país são atualmente acionistas da empresa. É um projeto condenado ao sucesso.